poucas marcas conseguiram criar uma identidade tão forte quanto a Baker Skateboards. Uma marca que conseguiu juntar os skatistas mais caóticos dos anos 2000. Bebida, drogas, lifestyle de rockstar, sessões que pareciam cenas de filme, era puro caos. Se um time como esse existisse hoje, pelo menos metade deles seria cancelado. Mas antes de falar de uma das marcas mais insanas da história do skate, a gente precisa falar sobre o cara que criou tudo isso. Andrew Reynolds. Antes da Baker Skateboards existir oficialmente, já existia toda uma energia caótica sendo criada ao redor do Andrew Reynolds. O Reynolds nasceu em 1978 em Lakeland, na Flórida, e começou a andar de skate com apenas 9 anos de idade. E não demorou muito para ele chamar a atenção. Ainda muito novo, ele simplesmente recebe uma ligação do Tony Hawk, perguntando se ele queria entrar na Birdhouse. Depois disso, o Reynolds se muda para a Califórnia para filmar aquele que se tornaria um dos vídeos mais importantes da época, o The End. E foi ali que tudo mudou. A videoparte dele explodiu na cena, o estilo era agressivo, as manobras eram pesadas e aquele flip nose blunt na mesa de piquenique foi icônico para a época. Depois do lançamento do vídeo, o Reynolds praticamente virou um superstar da noite pro dia. Ele ganhou o prêmio de skatista do ano, apareceu em capas de revista, participou de jogos do Tony Hawk e virou um dos maiores nomes do skate no mundo. Nessa época, o Reynolds morava junto com vários skatistas da Birdhouse, vivendo uma rotina completamente insana. E foi aí que entrou um personagem muito importante nessa história, o Jay Strickland. O Jay era team manager da Birdhouse, filmava, fotografava e tinha uma personalidade extremamente polêmica na cena. Tem até a história de que ele tinha imagens do Hit Kirchhoff e queria $10 mil por elas. O Jay oferece essas imagens para a Transworld e diz que se eles não pagassem os 10 mil, ele jogaria as imagens no rio. Eventualmente a Transworld pagou o valor e essas imagens do Hit apareceram no vídeo Sight Unseen. O Jay e o Reynolds ficaram muito próximos durante as filmagens do The End, e dessa amizade nasceu algo diferente. Enquanto a Birdhouse lançava vídeos mais organizados e profissionais, Reynolds e Jay começaram a se interessar muito mais pelas cenas cruas. As festas, os bastidores, as loucuras nas tours, as imagens que normalmente seriam cortadas dos vídeos oficiais. Então eles decidiram juntar tudo isso em um projeto totalmente diferente chamado Baker Bootleg. O vídeo era basicamente o oposto da imagem perfeita que várias marcas tentavam passar naquela época. Tinha destruição, bebida, filmagens caóticas no centro de Los Angeles e skatistas como Jim Greco, Dustin Dollin, Eric Ellington e até o Ali Boulala aparecendo no meio daquela loucura toda. E quando o vídeo saiu, ele virou um clássico instantâneo. Só que aquilo já não parecia mais apenas um vídeo, parecia o começo de uma nova geração do skate. Foi aí que nasceu oficialmente a Baker Bootleg. Só que no começo a marca parecia quase um projeto underground. Muitos skatistas que apareciam nos vídeos nem faziam parte oficialmente da Baker ainda. Inclusive, se vocês assistirem o Baker 2D com atenção, dá pra ver que alguns deles estão usando shapes da Birdhouse, da Zero e de outros patrocinadores. Porque naquele momento, a Baker era mais uma crew do que uma empresa de verdade. Era basicamente um grupo de amigos filmando nas ruas de Los Angeles, vivendo no caos e criando uma das estéticas mais influentes da história do skate, sem nem perceber. E quando o Baker 2D finalmente foi lançado, o impacto foi absurdo. O vídeo parecia totalmente diferente de tudo que existia naquela época. Vários skatistas deixaram seus patrocinadores e foram direto para Baker. Eric Ellington e Jim Greco saíram da Zero,
O Dustin Dollin saiu da Stereo e o Reynolds saiu oficialmente da Birdhouse. E de quebra ele trouxe 2 amadores da Birdhouse, o Knox Godoy e o Evan Hernandez. Here's a lie. Evan's a crackhead. E pouco tempo depois eles trouxeram Terry Kennedy para o time. Um fato interessante é que o Hit Kirchert, Brian Summer e Ali Boulala têm partes no Baker 2D, mas eles nunca andaram oficialmente pela Baker. Até porque o foco da Baker sempre foi muito mais a amizade do que simplesmente se tornar uma grande empresa e vender um monte de shapes. Nesse período eles conhecem um cara chamado Ryan Ewing, também conhecido como Beagle. Ele também morava na região da Avenida Warner e acabou se tornando o videomaker oficial da Baker. E ele é videomaker deles até hoje. A princípio, Baker e Butler eram marcas irmãs, mas como o Reynolds e o Jay tinham muitas diferenças, eles acabaram decidindo se separar e cada um fez seu corre. O Jay ficou com a Butler e o Reynolds ficou com a Baker. A Butler fez vários projetos pesados com inúmeros skatistas e chegou a ter a Alice Steamer no time. Porém, quem deslanchou mesmo foi a Baker. O nome Baker tem relação com drogas e o estilo de vida que eles tinham na época. Em uma entrevista, o Reynolds revela que, de certa forma, o nome da marca tem relação com Ali Boulala, um dos skatistas mais insanos da história, que tinha o apelido de Baker Boy, o moleque chapado. All I know that everyone called me Baker Boy because I was getting baked all the time. They started saying he was the biggest baker, like he's just such a baker, you know, and the name of the company like is about him in a way. Mas curiosamente, anos depois, o próprio Reynolds admitiu que se arrependeu de ter escolhido o nome Baker para a marca. Ele disse que a escolha foi muito infantil e conforme os anos passaram, ele mudou completamente o estilo de vida e grande parte dos oldies da Baker hoje estão sóbrios. O elefante no logo da Baker Butler foi desenhado pelo Jay Strickland e no logo da Baker ele usou a fonte Impact e desenhou as bordas com canetinha. Uma ideia bem simples que acabou criando um logo icônico. O Reynolds tem um talento único para escolher amadores muito talentosos. O único problema é que muitos deles tinham uma personalidade insana. Knox Godoy tinha só 9 anos quando começou a andar com a Baker, bebia muito, usava drogas, chegou a dar um soco no Reynolds e fez ele chorar e foi preso inúmeras vezes. Evan Hernandez aparece no vídeo da tour dando seu primeiro beijo, porém ele também foi preso inúmeras vezes por assalto, lavagem de dinheiro e talvez saia em 2030. Terry Kennedy, um moleque muito carismático, porém causava muito, e talvez por isso ele acabou virando um dos rostos do Baker Tree. Porém ele teve inúmeros problemas pessoais durante a carreira e acabou ficando preso por quase 3 anos por lesão grave corporal. O Brian Herman era amigo do Terry Kennedy, então o Terry pegou a sponsor me tape do Brian e enviou para o Reynolds. O Brian começou a filmar com um Beagle, porém nesse período ele ficou 3 meses preso, só com 15 anos de idade. Na época o Brian era flow da World Industries, mas quando ele saiu a galera da Baker gostou tanto dele que ele virou amador oficialmente da marca e foi para a tour em 2001. E quando a Baker se tornou oficialmente uma marca, eles decidiram fazer essa tour em 2001 ao redor dos Estados Unidos. O vídeo dessa tour se tornou um clássico porque tem muito skate pesado e muitas loucuras, algo que não era muito comum em vídeos daquela época. Em 2003, a City Star estava se desfazendo, então Mike Taylor, Spank e Paul Rodrigues estavam livres no mercado. O Paul até revela que o Reynolds o convidou para entrar na Baker e ganhou alguns shapes naquela época. This right here, if you notice, this is right after I left City Stars. There was a little window where the industry got word that I left City Stars. Nobody knew what I was doing. I didn't even know what I was doing. And right here, Reynolds, one night, because we were tight with Herman and Spanky, this is back when they had the America Mansion right there in Hollywood in the hills. And we went and stayed there with them one night, and we were in Reynolds' room, and they had told him, like, yo, he left City Stars. Blah, blah, blah. And the boss was like, you know, some along the lines of like, well, if you want to ride for Baker, you know, we'd love to have you, blah, blah, blah. And he gave me a box of boards. I'm for sure riding a Baker board there. Porém, só o Spank foi para Baker. Na época ele estava andando muito, teve uma parte muito boa no vídeo da America This Skateboarding, ganhou o Tampa M e no mesmo ano ele virou pro pela Baker. Só que com o tempo ele segue o mesmo padrão dos outros skatistas.
muita festa, muita bebida e ele começa a perder o foco. Depois de anos de baixo rendimento, ele perde seu Pro Model na América e sai da Baker. E só lá em 2016 ele consegue ficar sóbrio, volta para Baker e recupera seu shape assinado, um dos mais clássicos da marca. Em 2005, a Baker lançou aquele que muitos consideram um dos melhores vídeos de skate da história, o Baker 3. Um vídeo que levou anos para ficar pronto e durante esse período, a Baker já tinha se transformado em uma das crews mais famosas da cena. O Baker 3 não parecia apenas mais um vídeo de skate, ele parecia literalmente o retrato daquela geração caótica dos anos 2000. Filmagens cruas, picos pesados e um time que parecia muito mais rockstars do que skatistas. O nível de skate era absurdo e as zoeiras eram pesadas. O Terry Kennedy aparece muito no vídeo, mas o skatista que realmente virou a cara do Baker 3 foi o Antoine Dixon. A parte dele se tornou icônica, um estilo muito leve e largado que dá a impressão de não fazer esforço, muita manobra de switch, muita manobra de nollie, e o mais impressionante é que ele andava há cerca de 4 anos e essa videoparte foi filmada em mais ou menos 2 meses. Normalmente skatistas levam anos para filmar uma videoparte. Após esse vídeo, o Antoine virou a sensação da cena, porém foi mais um skatista da Baker que se rendeu ao caos mental. Ele teve inúmeros problemas com drogas, com bebidas, foi preso várias vezes, foi banido do Tampa por anos, banido do QG da Baker, porém hoje ele segue sóbrio, tem uma vida bem tranquila, lançou uma parte pesada recentemente para mostrar que ainda tá andando muito e fez as pazes com a galera da Baker. You know, I used to be banned from here. Now, I'm here like every day. Em 2007, a Baker aluga um armazém em North Hollywood e lança sua própria distribuidora, a Baker Boys Distribution. E no mesmo período eles lançam uma marca irmã, a Deathwish. A Deathwish era uma ideia do Jim Greco e do Eric Ellington, e um fato interessante é que tanto o Ellington quanto o Antoine já tinham tatuagem da Deathwish muito antes dela ser lançada. Aos poucos, Baker e Deathwish começam a fazer collabs, e em 2008 eles lançam a primeira e talvez a mais icônica, o vídeo Baker Has Deathwish. Para mim esse vídeo é tão icônico e pesado quanto o Baker 3, porque tem o auge de vários skatistas como o Brian Herman e o Antoine Dixon, parte do Beagle, o videomaker deles, e parte do Shane Hale, o fundador da Shake Giant, que também faz parte da Baker Distribution. Também mostrava a nova geração como o The Otis Beasley e obviamente as insanidades que só a galera da Baker sabe fazer. A partir de 2010, aquela fase extrema da Baker e Deathwish começou a desacelerar um pouco. Muitos skatistas daquela geração clássica estavam envelhecendo, alguns lutando contra vícios e outros tentando simplesmente sobreviver depois de anos vivendo naquele lifestyle caótico. E aos poucos a própria imagem da Baker começou a mudar. A nova geração como Kader, T-Funk, Donta Hill e Zack Allen ainda carregavam a identidade da marca, mas já não parecia tão fora de controle quanto o time dos anos 2000. Os vídeos continuavam pesados, o skate continuava absurdo, mas aquela energia autodestrutiva dos primeiros anos já não era tão forte como antes. E isso ficou evidente até com alguns skatistas que passaram rapidamente pela marca. O Léo Romero, por exemplo, fez parte da Baker por um certo período, mas acabou saindo. Segundo o próprio Léo, ele sentia que não se encaixava totalmente naquela vibe da Baker. Porque mesmo anos depois, a Baker ainda carregava muito daquela imagem caótica criada nos anos 2000. Mas apesar de todas as mudanças, a marca ainda conseguiu provar que continuava extremamente relevante. E isso ficou claro em 2009 com o lançamento do Baker 4. O vídeo era aguardado há anos pela cena inteira, principalmente porque o Baker 3 tinha virado praticamente um clássico impossível de superar. Só que o Baker 4 mostrou algo muito diferente. Era basicamente os oldies passando o bastão para a nova geração. Partes pesadas como do Kader, T-Funk e Riley Hawk, os oldies representando e aparentemente mais maduros, mas sem aquelas insanidades dos vídeos anteriores. O nível de skate continuava pesado, mas a vibe do vídeo era muito mais família. Em 2024, outro vídeo que também era muito aguardado por anos é lançado, o Baker Has Deathwish Part 2.
Um vídeo com participação da Elise Steamer, skatistas da nova geração como o Zion e o brasileiro Yuri Facchini, que tinha entrado na Deathwish recentemente. É um vídeo que continuava com aquela vibe crua, essência da Baker, mas com filmagens muito profissionais. Um vídeo sem insanidades, pois o foco é o skate raiz e comprova realmente o que as duas marcas são, uma verdadeira família. E talvez seja exatamente isso que torna a história da Baker Skateboards tão marcante. Porque no fim, a Baker não foi só uma marca de skate, ela virou um retrato completo de uma geração inteira. Yeah, I don't smoke weed.